Quer não somente ver, mas analisar linha por linha uma redação nota máxima do último concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais? Então vem comigo que a gente vai fazer isso agora. Eu sou a professora Giovana Berbert, sou professora de redação e na aula de hoje, porque isso aqui é uma aula, nós vamos analisar uma redação de uma candidata que tirou nota máxima no último concurso na redação. A gente vai ver o que ela fez e o melhor de tudo, gente, essa candidata, a Flaviana, ela faz parte da nossa equipe de corretores, da equipe que vai corrigir a sua redação se você for o nosso aluno do nosso curso de redação para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Gente, para que tão grande esse nome, né? Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá. Vamos analisar linha por linha esta redação. Então vem comigo. Ó, seguinte. Peguei aqui a redação de Flaviana e antes da gente poder analisar a redação dela, a gente vai entender o que a prova pediu, tá? Vamos entender. Uma coisa muito importante que eu preciso falar para você, a banca mudou. Então, quando a prova aconteceu em 2023, foi a FGV. Agora, em 2025, vai ser a Consulplan, outra banca, uma banca mais tranquila, diga-se de passagem, e isso é muito bom pra gente. Mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas características que independem da banca, tá? Características que são próprias da redação dissertativa argumentativa, independentemente de quem está cobrando. Então, a gente vai analisar aqui a proposta e como que ela escreveu essa redação, tá? Começando pela proposta. A proposta pediu, e aí, galera, sempre leia com caneta. Sempre leia com alguma coisa à mão para você marcar, para você ter certeza de que entendeu tudo aquilo que está sendo pedido. Às vezes a gente erra porque a gente confia muito na nossa memória. A gente confia que a gente vai ler e vai entender e vai lembrar. Não, a gente pode até ler e entender, mas lembrar já é outra história. Você não pode esquecer que você vai estar fazendo 50 questões no dia, tá? Além da redação tem 50 questões. Então fique atento nisso daqui. Então vamos lá. Um artigo sobre os problemas da educação moderna apontou 4 grandes problemas. Então aqui a gente vai encontrar 4 grandes problemas. O primeiro problema, não permitir que o aluno vivencie para aprender, ou seja, aquele professor que é muito teórico, que não permite que o aluno, por exemplo, ele experimente aquilo que ele está aprendendo, principalmente relacionado a, por exemplo, um professor de português, que não permite que o aluno leia o texto, que tente compreender o texto por si só. Um professor de química, aquele que não permite que os alunos vão até o laboratório para poder estudar. Esse é um dos grandes problemas. O segundo grande problema é a insistência na especialização e não no equilíbrio dos saberes, ou seja, professores que às vezes insistem para que os alunos eles se especializem em determinado conteúdo e não valoriza, por exemplo, os vários saberes de forma equilibrada. Então, o professor quer que o aluno seja excelente em matemática, mesmo que ele seja péssimo em português. Terceiro problema, recusa em abrir caminho para as novas tecnologias. Professores que são muito tradicionais e que não aceitam tecnologias na sala de aula, não aceitam nada desse tipo. E o quarto problema é o professor que se considera o centro do aprendizado, ou seja, aquele professor que só aceita que a aula foi dada se ele falar o tempo todo. Se ele explicar tudo, se ele for ao quadro, se ele for o centro do aprendizado. Então, ele não considera, por exemplo, que em alguns momentos existem outras atividades que podem ser o centro do aprendizado e o próprio aluno ser o centro do aprendizado. Então, esses são os 4 problemas. Vocês perceberam que, além de identificar o problema, eu estou explicando esse problema para vocês? Isso, gente, é avaliado no processo da redação. É o que a gente chama de compreensão do texto. Não basta você escrever uma boa redação se você não compreende o tema, se você não compreende o que foi pedido. Só que agora é que a gente vem para a indicação do que deve ser feito. Faça um texto dissertativo argumentativo de aproximadamente 30 linhas em linguagem culta, expressando a sua opinião. Então, você tem que deixar clara a sua opinião. Professora, como é que eu deixo clara a minha opinião? Geralmente com o uso de adjetivos, com o uso de advérbios e até com o uso de alguns substantivos que a gente diz que são substantivos, perdão, não sou carioca, que são substantivos com juízo de valor. Ou seja, são palavras que você percebe que são palavras positivas ou negativas, né? A palavra problema é uma palavra negativa. Você não vai usar a palavra problema para uma coisa positiva. É uma forma de você expressar a sua opinião. Você não precisa colocar, na minha opinião, eu acho que, eu penso que. Não faça isso. Isso não faz parte de um texto culto, de um texto de vestibular, de um texto de concurso.
formal, tá? Por favor, então não faça isso. Sobre o qual desses problemas é o mais grave e o modo de solucioná-lo. Ou seja, você vai escolher um dos problemas que você considera o mais grave. Olha só, a palavra grave é uma palavra com juízo de valor. Você vê que na palavra grave tem aqui essa tonalidade, que aquilo ali realmente é um problema. E além disso, você tem que apresentar o modo de solucioná-lo, ou seja, como que a gente vai solucionar esse problema aqui. Dê especial atenção aos argumentos apresentados na defesa de seus pontos de vista, ou seja, você vai escolher um desses 4 problemas e eu preciso entender de fato por que aquilo ali é um problema grave. Se você escolheu aquele problema como mais grave, eu preciso que você me convença que aquele problema é o mais grave. Agora a gente vai para a redação da Flaviana e a gente vai entender todos os recursos que a Flaviana utilizou, primeiro para escolher o problema, depois para especificar por que ele é o mais grave, para nos convencer que aquele problema é mais grave e para solucionar aquele problema. Então vamos para o texto aqui. Ou seja, trocando em miúdos, é como se a prova da FGV tivesse te dado 4 temas e mandasse você escolher um desses temas. É isso, são 4 temas e você tem que escolher um desses temas. Então vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, ela já começa o texto com o que a gente chama de repertório sociocultural. Basicamente, gente, uma referência que você faz, que não estava nos textos motivadores. Nesse caso aqui, a gente nem teve texto motivador, né? No caso da Consulplan, provavelmente a gente vai ter. Então, é bom que você não pegue referências ali, mas que você tente trazer da sua bagagem cultural, daquilo que você conhece. Então, ela usou a Base Nacional Comum Curricular e você escolhe esses repertórios para explicar melhor o seu ponto de vista. Documento normativo que orienta a educação escolar no Brasil propõe uma perspectiva de ensino-aprendizagem centrada no aluno. Apesar disso, nota-se que o mais grave problema enfrentado hoje pela educação moderna é justamente a errônea concepção de que o professor é o centro do aprendizado. Nesse sentido, verifica-se que essa noção é reforçada pela desatualizada infraestrutura escolar e gera o cerceamento da autonomia do estudante. Gente, olha que beleza. Vamos lá, então, falar dos pontos muito positivos dessa redação. Vamos lá. Primeira coisa que ela faz é que ela cumpre aquela coisa mais pontual que foi pedido. Eles pediram para ela apontar o problema mais grave. Olha como ela usou essas mesmas expressões, ó. O mais grave problema. O mais grave problema é a mesma coisa do problema mais grave. Gente, você precisa, presta atenção nisso que eu vou falar, tá? Presta atenção que isso é muito importante. Você precisa ser um candidato didático. Guarda isso, candidato didático. Se a banca pediu para você especificamente para fazer alguma coisa, faça exatamente aquilo que ela te pediu. Não tenta inventar moda, seja obediente e seja didático ao ponto da banca ler e ela entender perfeitamente aquilo que você fez. Ai, professora, mas eu quero ser original. Ai, eu quero ser autoral. Ai, eu quero ser diferentão. Você não sabe quem está corrigindo a sua redação. Você não sabe se aquela pessoa quer toda essa originalidade, se ela quer todo esse pensamento diferentão. Às vezes ela quer o básico bem feito. Então, você vai entregar para mim a mesma coisa que a banca te pediu. E ela escolhe também um ponto tão interessante que é, olha só, o ponto 4, professor como centro do aprendizado. O que ela coloca? O professor é o centro do aprendizado. Ela especifica isso. E como que ela expressa a opinião dela? Ó, deixa eu até marcar aqui de verde para vocês entenderem o que ela fez. Ó, problema mais grave, professor como centro do aprendizado. Lembra que ela precisa expressar a opinião? Eu vou marcar para você de rosa as expressões que ela usa para deixar clara qual é a opinião dela. Então, ela usa a palavra enfrentado, que é um termo que traz essa ideia de problema. A gente não enfrenta uma coisa boa. Eu enfrentei uma boa notícia. Eu enfrentei um aumento salarial. Não, enfrentado é só para coisa ruim. Outro termo, errônea. Errônea é uma palavra com juízo de valor. Se ela está dizendo que aquilo é uma concepção errônea, ou seja, errada, ela está expressando a opinião dela. Quando ela usa a expressão desatualizada, ela está usando a opinião dela, é uma palavra com juízo de valor. Se ela usa a palavra cerceamento, também é uma palavra com juízo de valor. Então, ela vai deixando a opinião dela no texto sem precisar usar expressões como, na minha opinião, eu vejo que, eu acho que, eu penso que. Sucesso demais da conta essa redação.
Então, isso aqui é uma forma que ela usa para deixar isso claro. Um outro ponto muito interessante é que, por mais que a prova não tenha pedido, ela foi muito sábia ao deixar claro que ela estava fazendo uma análise dessa situação dentro do Brasil. Então, ela especifica isso quando ela fala que a Base Nacional Comum Curricular, ela fala do Brasil. Então, ela está especificando esse ponto para a gente que é bastante interessante. Outra questão que faz com que ela seja muito organizada, que é uma das competências que vão ser analisadas na sua redação, é o quanto você foi organizado naquilo que você disse. Olha como ela foi organizada. Além dela ter apresentado claramente qual é o problema, que a gente gosta muito de chamar de tese, que é o problema da redação, ela também aponta para a gente aqui a ordem pela qual ela vai trabalhar essa redação. Como assim a ordem que ela vai trabalhar? Ela primeiro fala que essa noção de que o professor é o centro, ela é reforçada. Ou seja, não é que é a causa, mas significa que essa concepção existe e isso é reforçado, é confirmado, é mantido, é perpetuado. Primeiro, no desenvolvimento 1, aqui a gente chama de D1. Infraestrutura desatualizada, que ela vai apresentar logo no primeiro parágrafo. E no segundo parágrafo, quando ela usa o termo gera, significa que ela vai apresentar a consequência dessa concepção. A consequência dessa concepção é o cerceamento da autonomia do estudante, que é o desenvolvimento 2. Então, vamos ver como é que ela fala dessa infraestrutura desatualizada aqui no desenvolvimento 1. Outra coisa, gente, só muito importante da gente pontuar aqui também, eu não posso deixar passar, é o uso do que a gente chama de conectivos, operadores argumentativos. Ela usa o apesar disso, o nesse sentido, o diante desse cenário. Esses termos, eles são muito importantes porque eles vão ligando uma palavra na outra. É como se esses termos, eles fossem a linha que conecta as partes, por exemplo, de uma roupa. Então, a minha blusa aqui que eu tô vestindo, ela tem várias partes. Essas partes foram ligadas umas às outras com a linha. Qual que é a linha do texto? A linha do texto é o que a gente chama de operador argumentativo. É o que a gente usa para ligar palavras, é o que a gente usa para ligar orações, é o que a gente usa para ligar períodos. Então, olha só, quando ela usa, por exemplo, essa noção, ela está fazendo uma referência à concepção. Então, ela está retomando, ela está voltando, ela está conectando a frase anterior com a frase que ela está escrevendo. Ela está ligando as duas aqui, tá? Então, isso é muito importante. Quando ela coloca o apesar disso, ela está conectando aquilo que a Base Nacional Comum Curricular propõe e o que é analisado na sociedade. É isso que ela está fazendo, conectando as frases. É isso que o conectivo faz. Agora, o desenvolvimento 1. Diante desse cenário, é evidente que a organização do ambiente escolar foi pensada para promover o protagonismo apenas do professor. Olha só, ela usa apenas, é a expressão que ela usa, o ponto de vista dela, apenas. E ela quer agora o que ela vai fazer? Ela vai te convencer, ela vai convencer você, leitor, de que o jeito que a escola é organizada, a forma pela qual a escola é organizada, faz com que o professor seja o protagonista. Porque se ela tivesse parado por aqui, a gente ia imaginar coisas. A gente não está entendendo muito bem o que ela quis dizer. Então, agora a gente vai ir para o texto que ela vai explicar para a gente, ela vai dar exemplo do que ela está falando para a gente entender melhor. Porque aqui deu para entender, mas não deu para entender de forma clara. Então, logo em seguida, ela vai explicar isso para a gente. Sob esse viés, o nosso conectivo aqui, sob esse viés, destaca-se principalmente a estrutura da sala de aula, a qual ela está voltando na estrutura da sala de aula, distribui os alunos em carteiras enfileiradas, uma atrás da outra e direcionadas para o quadro, de modo que os estudantes não sejam capazes de ver e ouvir uns aos outros, mas vejam e ouçam perfeitamente o professor. Ou seja, agora ela vai apresentar uma reformulação. Os educandos são inibidos pela própria disposição da sala de construírem os saberes dialogando uns com os outros, devendo enxergar o professor como o único detentor do conhecimento. Dessa maneira, ou seja, da maneira como eu expliquei, é nítida a necessidade de uma reforma substancial das escolas. Olha que interessante, agora a gente vai analisar o posicionamento dela, o que ela defendeu aqui e como que ela tentou te convencer. Às vezes você leu e não ficou convencido, às vezes você leu e falou, não fiquei convencido disso não, para mim não faz sentido, mas o que ela tentou te convencer? Quais foram os recursos que ela usou?
Primeiro, ela resumiu o que você vai encontrar no parágrafo. Então, ela disse, basicamente, o jeito que a escola é organizada faz com que o professor seja o protagonista. É o que ela disse. Logo em seguida, ela diz o seguinte: o fato da escola distribuir as carteiras, ela vem para o exemplo concreto, tá? Então, ela dá um exemplo concreto. Você visualiza uma sala de aula quando ela começa a escrever. Você visualiza uma carteira atrás da outra, todas as carteiras enfileiradas e todas direcionadas para o quadro, que é geralmente onde o professor fica. Então, ela usa isso para poder te convencer de que a escola ela é organizada dessa forma. Ficou muito legal. E ela traz, então, uma conclusão disso. Olha o ponto de vista dela. Ela diz que os educandos são inibidos pela própria disposição de sala, de construírem os saberes dialogando uns com os outros, ou seja, eles não querem, eles não são incentivados, eles são desmotivados, eles são inibidos, eles são desencorajados a interagir entre si e construir o conhecimento dessa forma. E eles vão enxergar o professor como o único detentor do conhecimento. A escolha dessas expressões é uma escolha que aponta para você que ela não concorda com isso, que ela acha isso ruim. Porque senão ela havia escolhido outras pessoas, outras palavras. E quando ela diz que é necessária uma reforma substancial das escolas, ela está confirmando mais uma vez para você que ela acha que isso aqui é um problema. Você não tem dúvida da opinião dessa escritora, você não tem dúvida da opinião da Flaviana. Você está lendo aqui, você entendeu exatamente o que ela quis dizer. Exatamente. Vamos agora para o desenvolvimento 2, onde ela havia prometido que discutiria o cerceamento da autonomia dos estudantes, ou seja, ela vai dizer que o resultado desse professor como centro é que os alunos eles não se sentem, então, autônomos, seguros para poder se desenvolver. Então, vamos ver como é que ela faz isso. Começando aqui com os conectivos. Ademais, como consequência, então ela vai apresentar uma consequência da ideia de que a aprendizagem está centrada no professor, ela retomou o problema, ela foi bem esperta aqui. É o que a gente chama de retomada da tese, para você deixar o seu texto organizado, ele não fica repetitivo, ele fica organizado. Tem-se a inibição da independência do estudante. Sobre esse tópico, a pedagogia montessoriana prega que deva ser possibilitado às crianças e aos adolescentes um ambiente seguro e adequado para que sozinhos desenvolvam estratégias para a realização das atividades, tanto cotidianas como educacionais. Ela traz mais um repertório para a gente. Antes ela trouxe base nacional comum curricular e agora ela vai trazer a pedagogia montessoriana, né? A pedagogia de uma pensadora chamada, acho que é Isabel Montessori, se eu não estou enganada. Então, ela explica isso. Ah, Giovana, mas eu não preciso explicar, porque todo mundo sabe o que é a pedagogia montessoriana. Não. Na redação, você vai partir do pressuposto que o seu corretor não sabe nada. E você não está fazendo isso porque você quer desmerecer o corretor, mas porque o corretor está avaliando se você consegue desenvolver bem as suas ideias. Ele está avaliando se você consegue explicar para ele aquilo que você pensa. Você que está sendo avaliado. Então, você que precisa meio que exibir essa habilidade para ele. Você precisa mostrar para ele que você tem capacidade de explicar aquilo que você está dizendo. Agora, voltando para cá. No entanto, aí ela quebra essa ideia. A realidade brasileira de ensino contraria essa máxima. Então, ela mostra aqui que vai ter uma contrariedade. Uma vez que, aí ela volta a usar os conectivos para poder conectar as ideias, atualmente os educandos não possuem tempo nem espaço próprios para construírem, aqui tinha que ter um acento, né, construírem, inclusive, só voltando aqui, eu acho que na linha 18 era deve. Então, tecnicamente, tem 2 desvios aqui, mas que não foram descontados. Possivelmente porque a banca falou, não, essa redação tá muito boa, a gente não vai descontar pontos aqui, porque a redação foi muito bem escrita, tá? Uma vez que atualmente os educandos não possuem tempo nem espaço para construírem com autonomia seus próprios conhecimentos, ficando à mercê os seus próprios, está voltando nos alunos, ficando à mercê do professor. Assim como cidadãos, são menos estimulados a terem opiniões próprias. Olha, aqui tem uma coisinha que me incomodou um pouco, que foi a repetição. Ela usa próprios aqui, ela usa próprias aqui. Eu tive uma impressão que ela usou próprias em algum outro lugar aqui, mas deve ter sido no desenvolvimento 1. Não deve ter sido aqui, era propícios, não era próprios, não, era propícios. Mas aqui no desenvolvimento 1, ela usa própria, né? Ela usa própria aqui.
Eu nem fiquei incomodada dela ter usado própria no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, mas o fato dela ter usado na linha 23 e na linha 24 tão pertinho me incomodou um pouco. Mas aí a gente volta naquele ponto. Será que atrapalhou o desenvolvimento da leitura? Porque uma redação nota máxima não necessariamente é uma redação perfeita, mas é uma redação que tem pouquíssimos erros a ponto de dificultar ou atrapalhar o desenvolvimento de alguma ideia. Então, o que ela fez aqui nesse desenvolvimento 2? No desenvolvimento 1, ela explicou como que a escola faz isso, e no desenvolvimento 2, ela explicou qual é a consequência. Se você observar, ela até apresenta na linha 12 e na linha 13 uma certa consequência, só que aqui no desenvolvimento 2 ela amplia. Na linha 12 e na linha 13, ela fala que os educandos são inibidos de construírem os saberes dialogando uns com os outros, devendo enxergar o professor como o único detentor do conhecimento. E aqui no desenvolvimento 2, ela reforça essa ideia. Quando ela diz que, diferentemente do que a teoria montessoriana propõe, o que está acontecendo na prática hoje? O que está acontecendo na prática hoje é que os alunos eles não seguem essa teoria porque eles não têm tempo e nem espaço. Ela explica melhor aquela questão. O espaço porque está todo mundo enfileirado e o tempo porque o professor está centralizando o conhecimento o tempo todo. E aí ele acaba não sendo estimulado a ter opiniões próprias. Ele não é estimulado, por exemplo, a pensar de maneira autônoma. Ele acaba sendo um repetidor das ideias do professor. Essa é a consequência. E como que ela conseguiu demonstrar aqui o ponto de vista dela? O que ela usou para poder explicar isso para gente? A palavra inibição deixa claro que é uma coisa ruim. Quando ela diz o contraria, como eu já mostrei para vocês, quando ela fala que os alunos eles não possuem tempo nem espaço propícios, ela está dando o ponto de vista dela também. Ela tá falando que quando ele fica à mercê, a expressão à mercê quer dizer que ele fica ali, ó, sujeito, também é uma expressão negativa, que deixa claro que ela não concorda com isso. Quando ela diz que eles são menos estimulados, também fica claro que ela acha que aquilo é uma coisa ruim. Agora, para finalizar, lembra que aqui eles pediram para ela apresentar um modo de solucionar o problema? Então, a gente vai procurar agora, de azul, como que ela solucionou esse problema. Ela disse que fica claro, portanto, ela usa aqui mais um conectivo que é o portanto, que há uma urgência em se modificar o sistema educacional brasileiro, que é a opinião dela, a urgência em modificar, para que não mais enfoque apenas o professor. Tá vendo que a letrinha dela tem hora que dá uma agarrada pra gente, assim? Por isso que você tem que ter a letra o mais legível possível, tá? Claro que ali você tá com 4 horas para fazer, você não vai conseguir ficar escrevendo uma letra redondinha, muito mega caprichada. Mas é importante que você preze pela legibilidade para você não ser penalizado por causa disso. Aí ela usa o conectivo para isso, conectando ao que foi dito antes, ou seja, para modificar esse sistema, é preciso, primeiramente, ela usa mais um conectivo para ordenar a linha de raciocínio. Ela está propondo reordenar a sala de aula de forma a permitir, então aqui vem a solução, ó, reordenar a sala de aula de forma a permitir, conectivo, de forma a permitir a interação entre os estudantes. Aí ela usa o como, por exemplo, que não precisava de ter usado os dois, porque os dois são sinônimos, né? Ela poderia ter usado só o como ou só por exemplo. E ela está trazendo de forma bem clara, dispor as carteiras em semicírculo. Legal? Se eu não me engano, semicírculo se escreve junto. Isso mesmo, semicírculo é junto. Em segunda instância, ela poderia colocar ademais, além disso, né? Ademais ela já tinha usado, mas ela poderia ter usado um além disso. Eu não gosto muito de em segunda instância, não. Não tá errado, mas é que eu opino muito, sabe, gente? Quando eu não gosto do negócio, eu falo, não gostei não. Eu não tiro ponto, eu só opino, tá? Deve-se promover, agora é a segunda proposta. Promover metodologias que permitam ao aluno construir com protagonismo seu conhecimento no seu próprio tempo e ritmo. Ficou bem legal. Então, ela solucionou. Se você observar aqui, a redação dela foi bem completa. Ela fez tudo aquilo que foi pedido para que ela fizesse. Ela escolheu um problema, ela apresentou na introdução o problema, fazendo paralelo com a Base Nacional Comum Curricular, que é o que a gente fala aqui do contraste. É quando você traz uma lei que propõe algo positivo, mas que na prática aquilo não acontece. Ela explicou no desenvolvimento 1 como que aquilo é percebido na escola de forma concreta. Ela apresentou no desenvolvimento 2 qual é a consequência daquilo e ela resolveu o problema na proposta de intervenção.
escolhendo palavras que deixaram claro o tempo todo para o corretor, para o leitor, que ela considera aquilo um problema. E mesmo cometendo 3 pequenos errinhos, que foi o deve na linha 18, o acento na linha 22 e o semicírculo na linha 28, não descontaram o ponto dela. Giovana, será que eles perceberam? A gente não sabe. Eu acredito que eles tenham percebido sim, mas eu acredito que eles desconsideraram, considerando a organização da redação e a profundidade com a qual ela desenvolveu os argumentos dela. Então, eu acredito que foi por isso que esses erros não foram descontados, porque eles não atrapalharam a compreensão e eles não comprometeram a qualidade do texto dela. Então, meus parabéns, Flaviana, por esse texto tão bem escrito. E se você que está aí assistindo a nossa aula gostou da redação da Flaviana, gostou da forma que eu expliquei a redação da Flaviana, se você achou que o jeito que ela escreveu foi um jeito interessante e você quer escrever assim também, você quer desenvolver as suas ideias assim, eu te convido a ser o meu aluno no nosso curso de redação para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. No nosso curso, a gente vai ensinar você as técnicas de escrita, a gente vai corrigir a redação, apontando para você o caminho para escrever dessa forma e te trazendo segurança para conseguir escrever sobre os temas que porventura possam cair na prova. Então, vem estudar com a gente, você vai ser muito bem-vindo. O link está aqui embaixo na bio. Perdão, na bio não, gente, na descrição desse vídeo. São muitas redes sociais e a gente fica confusa. Agora, veja só. Se você quer mais aulas como essa, se você quer aprender mais com a gente aqui pelo YouTube, comenta aqui no vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e fala qual conteúdo você quer ver. Coloca pra gente o que você quer aprender aqui e eu vou fazer de tudo para trazer um vídeo para você sobre isso. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!